Muitas vezes pessoas querem apenas pregar para a quantidade. E a gente tem que se colocar na posição de Deus, porque temos que fazer a obra de Deus, independente do lugar, independente se tiver 1 a 2 pessoas ou 100 pessoas, temos que anunciar o Evangelho da salvação. Amém? É um motivo de felicidade, porque a irmã não sabia, mas há mais ou menos 6 meses atrás, eu estava um pouco triste, desanimado. Eu sempre, graças a Deus, me dedicando à casa do Senhor. Todos que me conhecem sabem, sempre fazendo a obra. E eu perguntava a Deus: Deus, eu tenho feito sua obra e por que eu não tenho tido a oportunidade de pregar a tua palavra, Senhor? Eu tenho 6 meses praticamente sem pregar a tua palavra, Deus. Não agora, mas no momento que eu fiz a oração a Deus. E aí Deus, em uma madrugada, eu orando, Deus falou comigo: olha, se prepara, porque ainda esse ano eu vou te dar 5 oportunidades de pregar a minha palavra. Passando um pouco mais de 2 semanas, o pastor me chama e fala: você vai pregar no Dia dos Pais. Passando um pouco mais de uns 15 dias depois dessa primeira pregação, pastor, culto de oração, você vai pregar. Depois veio a vigília dos jovens, a primeira preguei de novo. Segunda vigília dos jovens, preguei de novo. E agora, a 5ª oportunidade que o Senhor me concedeu. Porque o que Deus promete, Ele cumpre, meu irmão. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Muitas vezes não temos paciência para esperar. Essa semana eu estava assim: meu Deus, o Senhor me prometeu, será que é coisa da minha cabeça? Mas eu ouvi a tua voz, Pai. E aí a irmã chega no sábado e fala: não, você pode dar a palavra lá. Eu falei: amém. Deus seja louvado, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Eu particularmente gosto muito de pregar sobre salvação, sobre avivamento. Creio que é um dos meus chamados. Pregar sobre avivamento são palavras assim que Deus toca muito em meu coração. Hoje, o culto de ação de graça, talvez eu pudesse pregar uma palavra, não pregar a bênção hoje, mas particularmente eu prefiro pregar o que o Senhor manda eu pregar. Eu não gosto de escolher pregação, eu prego aquilo que o Senhor me revela nas madrugadas, que o Senhor me revela quando eu estou no meu quarto. É isso que eu gosto de pregar. Então, feche seus olhos rapidinho, uma oração que em complemento à oração do irmão Mário, que o Espírito Santo tem me ensinado a fazer sempre antes de ministrar a palavra, eu queria fazer nessa noite. Espírito Santo de Deus, estou aqui, meu Pai, diante da Tua presença e quero Te pedir nessa noite, como sempre tenho Te pedido, que o vento do Teu Espírito Santo invada esse templo, essa casa de oração, meu Pai, e que venha assim, meu Pai, mudar cada coração, meu Pai, que essa venha assim, não simplesmente uma palavra, meu Pai, mas que venha assim uma pregação que venha trazer mudança de vida para os Seus filhos, meu Pai, que venha trazer renovação, que venha dar esperança, meu Pai, e eu que simplesmente seja aqui apenas o Teu porta-voz, meu Pai, mas que o Teu Espírito Santo que venha falar com o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos ler apenas versículo 1 ao 5, que diz assim: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram dias dos ázimos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Nessa noite, se eu fosse dar um tema à minha mensagem, seria: o que fazer quando não há esperança? Aleluia. Existem situações em nossas vidas, irmãos, que olhamos para aquela situação e não vemos mais saída. Não há mais esperança. Muitas vezes estamos imobilizados, paralisados, neutralizados diante daquela situação. E foi assim na vida de Pedro no livro de Atos, capítulo 12. Aleluia. A igreja sofria fortes perseguições pela parte de Herodes. Aleluia. A igreja estava sendo perseguida naquele momento. E Herodes pretendia fazer com Pedro o mesmo que fez com Jesus, Estevão e Tiago. E aí eu começo a imaginar Herodes mandando prender a Pedro. E Pedro ali sendo
preso, sendo levado para aquela prisão. A Bíblia diz que ele foi levado por 4 quaternos de soldados e ali os guardaram. Aleluia. E começo a imaginar Pedro naquela prisão. Para quem não sabe o que é estar dentro de uma prisão, eu posso falar porque em algum momento de minha vida, quando eu ainda não conhecia Cristo, infelizmente eu passei por essa experiência. Você está em uma cadeia, você está em um lugar em que tudo que você vê são paredes e grades. O sol ele já não brilha mais. Você perde a noção do tempo, dos dias, das horas. Você fica em um lugar frio, sujo, em meio a ratos e baratas. Imagina como estava a cabeça de Pedro. Imagina como estava Pedro. Ele tinha terminado de perder a Tiago. E o que se passava na cabeça dele? Perdi a Tiago agora, e em breve eu serei o próximo. Imagine você estar em um lugar, sabendo que você perdeu um companheiro seu, que você perdeu um amigo seu, e que em qualquer momento você seria o próximo a morrer. Muitas vezes abrimos a nossa boca para dizer que vamos glorificar ao nome do Senhor, independente da situação que passamos, que não vamos largar Jesus por nada. Eu quero dizer para você que é muito fácil adorar a Deus quando se tem a despensa cheia. Difícil é adorar a Deus quando não se tem nem um pão para botar na boca e chegar na casa do Senhor e dizer: eu glorifico o teu nome, Jesus. É muito fácil, meu irmão, parar para orar quando o teu casamento está feliz. Difícil é o lar estar destruído e você ainda orar para o Senhor restaurar aquele lar destruído. É muito fácil agradecer a Deus pela saúde que temos. Difícil é você chegar no médico e receber uma notícia que você tem uma doença incurável e ainda tem que dobrar o seu joelho e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Difícil é você chegar no médico, aquele pai, quando a sua esposa está ali para ter um filho e de repente o médico fala: olha, o teu filho vai ter uma deficiência, olha, o teu filho vai ficar deficiente mental, deficiente físico, e quando você olha para o filho do ímpio está cheio de saúde e você ainda tem que falar: Senhor, obrigado, meu Deus. É difícil, irmãos. Existem situações em nossas vidas que faltam forças até para orar. E foi assim na vida de Pedro, lá no livro de Atos que terminamos de ler. Pedro estava triste, desanimado. Eu começo a imaginar Pedro naquele lugar. Eu começo a imaginar talvez o que se passava na mente dele, ele conversando com o Senhor: Senhor, eu estava ali fazendo a tua obra, Pai, e olha o que está acontecendo comigo, Senhor. Por que isso está acontecendo na minha vida, Jesus? Talvez ele perguntava, talvez ele questionava mesmo por que daquela situação que ele passava naquele momento. Aleluia, o Senhor manda dizer para você nessa noite. Talvez tenha crente aqui que também tem passado por luta, tem passado por dificuldade. A situação está tão difícil que você está perguntando: Deus, por que eu tenho passado por isso? Mas o Senhor manda te dizer nessa noite: o que você passa hoje você não entende, mas amanhã você entenderás, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Quantas coisas boas, quantas coisas mais, tudo tem cooperado para ti. Talvez naquele momento Pedro, ele não entendesse o que estava acontecendo na vida dele, mas lá no versículo 5 a Bíblia diz que ele estava guardado na prisão. Você tem sido guardado por Deus. Talvez você nem enxergue, mas o Senhor tem te guardado aonde você estiver, porque você serve ao Deus que ele é conhecido como leão da tribo de Judá. Ele é conhecido como varão de guerra, poderoso na batalha, meu querido. E aonde você estiver, ele tem te guardado. Ele tem te guardado. Muitas vezes temos questionado, mas o trabalhar de Deus, meu querido, não é como eu e você quer, é como Ele quer. Aquilo que passamos hoje é para no futuro o nome dele ser glorificado. Aleluia. Aleluia. Mas o diferencial na vida de Pedro também está no versículo 5, na parte B. A Bíblia diz que tinha uma igreja fazendo contínua oração pela vida de Pedro. O que é contínua oração? É oração sem cessar, é oração sem parar. A igreja orava sem parar pela vida de Pedro. E aí eu comecei a imaginar aquela igreja orando pela vida de Pedro. Porque se você ler toda essa história, todo esse capítulo, a Bíblia diz que eles estavam reunidos na casa de Maria orando. Por quê, irmãos? Porque Herodes perseguia a igreja naquele momento. Então eles se reuniram na casa de Maria e começaram ali clamor, começaram ali oração pela vida de Pedro. Aleluia. Imagina aquele povo ali ajoelhado, se humilhando, chorando diante de Jesus, falando: Jesus, que seja feita a tua vontade na vida de Pedro. Mas se ainda tem
momento, algo que podemos contemplar apenas pelos olhos da fé já começava a acontecer. Naquele momento eu começo a imaginar o Senhor Jesus lá no seu trono de pé, e lá está em Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí Jesus fala: tá vendo lá, Pai? Olha lá, é a minha igreja, ela está orando, ela está clamando, ela está pedindo libertação. Pai, eu não aguento não. Quando a minha igreja ora, alguma coisa eu tenho que fazer. Aleluia, e aí se cumprir o Salmos 12, versículo 5, que diz: é pela angústia do pobre e o clamor do necessitado, eu me levantarei de trono e darei salvação a quem por isso suspira. Aleluia. Deus quer falar com a igreja nessa noite, meu querido. Quando você vê um irmão triste, desanimado, muitas vezes o irmão até sem força para glorificar o nome do Senhor, não fala mal dele não, porque você não sabe o que tem passado na vida daquele irmão. Você não sabe a luta, a dificuldade que aquele irmão sabe, meu querido, muitas vezes a peleja que aquela mulher passa com o teu marido dentro de casa. Você muitas vezes não sabe a dificuldade, aleluia, que aquele pai passa com aquela filha que está na prostituição, com aquele filho que muitas vezes está no mundo da droga, meu querido. Em vez de falar, abrir a sua boca para falar mal do irmão, começa a fazer como aquela igreja. Glória a Deus. Dobre o seu joelho e fala ao Deus de Israel. Porque quando a igreja ora, o Rei dos Reis se levanta e derrama vitória na vida dos seus escolhidos. É isso, meu querido. Vamos orar. Se a igreja soubesse o poder que ela tem unida, ia acabar com tendas, divisões e fofoca na casa do Senhor. Porque Satanás, ele tenta tanto dividir a igreja. Ele lança uma coisa daqui, ele lança uma coisa dali, porque ele sabe que quando a igreja está unida, ela pisa na casa. Aleluia, Deus. Aleluia. Porque, meu querido, se nós soubéssemos o poder de uma oração, culto de oração ninguém faltava. Estávamos ali, ó, clamando, intercedendo. Aquela igreja ia pegar fogo. Jeová ali, a gente ia clamar como a igreja, e Jesus ia levantar do trono e ia falar: eu não aguento não, vou ter que derramar vitória na vida dos meus filhos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas vamos lá e começa a imaginar Pedro naquele lugar, desanimado, e o Senhor Jesus lá de pé diante do trono. Aí Jesus fala: não vou ter que entrar em providência agora. Vem cá, meu anjo guerreiro. Vem cá, meu anjo guerreiro, agora nesse momento. Tá vendo aquele lugar? Ali é a casa de Maria, ali é a minha igreja. Olha lá como eles clamam, olha lá como eles se humilham para que eu liberte Pedro. Olha lá Pedro onde está. Pedro está naquela cadeia. E o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Pedro foi dormir. Eu não sei, meu querido, como uma pessoa consegue dormir em momentos desses. Imagine você perder alguém que você ama muito. Imagine você perder um irmão seu e você ainda conseguir dormir. Mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. E ali o anjo desce naquele lugar. E ali Jesus fala: olha, vai lá, desce naquele lugar e mostra para Herodes que tem um Deus que ainda zela pelo teu povo. E aí o anjo desce, quebra aquelas correntes e bate em Pedro. Ei, Pedro, levanta-te, porque a salvação chegou hoje. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu querido, o anjo vai ali naquele momento e traz libertação para a vida de Pedro. E a Bíblia diz lá no versículo 9 que ele não sabia se era real ou se era apenas uma visão, mas mesmo sem entender, ele decidiu confiar. Eu quero dizer para você nessa noite que talvez você não tenha entendido o trabalhar de Deus na sua vida, você não tenha entendido o que isso está acontecendo na sua vida, mas mesmo sem entender, confia no Senhor, meu querido. Talvez hoje, quando você levantou, muitos tenham chegado diante de ti e falou: ei, mulher, esse marido não tem jeito mais para você não. Talvez as pessoas tenham chegado: ei, esse teu filho aí, ele vai morrer porque está no crime e já decretaram o fim dele. Talvez as pessoas tenham chegado, você foi fazer um exame nessa manhã e o médico falou: ei, não tem mais jeito para a sua vida nessa noite. Eu quero dizer para aquele que falou para você que não tem mais jeito para o seu marido, diga a ele que você conhece o Deus que criou o homem e a mulher para ser unidos eternamente. Glória a Deus. Deus uniu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Para aquele que disse que teu filho que está na droga vai morrer, que não tem mais jeito, diz a ele que você serve ao Deus que tem a chave da morte e a chave da vida. Aleluia, Deus. Ele diz que não tem mais jeito para você, meu querido. Manda dizer para ele que você serve ao médico dos médicos. Glória a Deus. Cristo Nazareno. Aleluia, Jesus. Ninguém
ninguém pode parar a igreja, meu querido, porque a igreja que ora, Deus derrama a vitória. Aleluia, Jesus. E ali naquele momento Pedro é liberto. E talvez agora eu começaria a pregar sobre o que acontece depois da libertação de Pedro. Mas nessa noite eu queria abrir um parêntese. Nessa noite eu queria falar algo assim que veio tremendamente do coração de Deus quando eu falava essa mensagem. Você parou para perceber que Pedro, quando ele foi preso, ele estava fazendo a obra de Deus? Quer fazer a obra de Deus, crente? Então se prepara, porque não vai ser fácil não. Aleluia. Se prepara, porque você vai tomar pedrada, paulada, você vai ser difamado, você vai ser traído. Muitas vezes até o seu próprio irmão da igreja vai se levantar para falar mal de você. Pregador, você está pregando heresia nessa noite. Eu estou pregando Bíblia para você. Aleluia a Deus. Que muitas vezes até aqueles que estão na casa do Senhor se levantam para parar o plano de Deus na sua vida. Olha lá o que acontece quando Jesus chama os 12 discípulos. Lá estava Judas. Judas era cego ou não era? Aleluia. Judas era tesoureiro apostólico. E o que é que Judas faz? Trai o Senhor por algumas moedas. Aleluia. Pedro, meu querido, Pedro praticamente era o braço direito de Jesus. E quando Jesus está perto de ser crucificado, quando Jesus está perto de cumprir o plano, aleluia, que Deus tinha enviado para ele fazer aqui na terra, Pedro tenta impedir que o Senhor cumpra aquilo que o Pai tinha designado. Você vai encontrar na sua vida muitos Judas, muitas pessoas que vão te trair, muitas vezes vão fazer até de amigo, muitas vezes vão fazer até de irmão, mas por trás vai te trair. Você vai encontrar muitos Pedro, que muitas vezes Deus te deu um sonho, muitas vezes Deus te deu um projeto, meu querido, e ele vai falar, você não precisa fazer. Eu te provo mais na Bíblia. Aleluia. O que é que acontece com João Batista? E lá vinha João pregando à beira do Rio Jordão. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, raça de víboras. João pregava o evangelho da verdade. E o que é que fizeram com João? Arrancaram a sua cabeça e botaram numa bandeja. Lá vinha um profeta Jeremias profetizando. O que é que fizeram? Ei, Jeremias, lugar de profeta profetizar, sabe onde é? É no calabouço. Jogaram Jeremias no calabouço. Lá vinha Paulo e Silas fazendo a obra de Deus. Ei, vejo que todos são homens de Deus. Paulo e Silas repreendem Satanás que está naquela mulher. E o que é que eles falam? Ninguém vai acabar com a nossa festa aqui não. O lugar de crente é na cadeia. Joga Paulo e Silas na prisão. E lá vem o Senhor Jesus. Jesus veio a essa terra operando milagres e maravilhas. Jesus veio a essa terra, perdoou pecados. Jesus pregava o amor ao próximo. Aleluia. E o que é que fizeram com Jesus? Ei, Messias, tu merece é uma cruz e uma coroa de espinhos. Mataram o Rei dos Reis. Te provou na Bíblia que todo aquele que se levanta para fazer a obra de Deus, ele é maltratado, ele é difamado, ele é traído, ele é espancado e em muitos casos eles são mortos. Mas o interessante é que nenhum deles deixaram de fazer a obra de Deus. Aleluia a Deus. E você vai deixar de fazer a obra que Deus tem te entregado na tua mão? Você vai deixar de fazer a obra que Deus tem te entregado por esses levantes? Olha o que eles sofreram por amor a Cristo. Glória a Deus. Vai deixar de fazer a obra de Deus, meu querido. Aleluia. Eu queria contar uma história para a igreja nessa noite. Diz que no interior de uma cidade, se eu não me engano, de Minas Gerais, não me lembro bem agora, um certo pastor, aparentemente 23 anos, administrava uma igreja para aproximadamente 150 pessoas. Pastor jovem, casado, tinha filhos. E um dia no culto, dia de domingo, aleluia, depois do louvor, aquele homem sobe naquele altar para estar ministrando aquela palavra. E ali, de repente, quando ele sobe para ministrar aquela palavra, entra uma mulher com a criança no colo. E aquela mulher chega diante do altar de Deus e diz: olha, pastor, está aqui o teu filho. Deixa aquele filho naquele lugar. E aquela mulher desaparece. A igreja revoltada com aquela situação, mais de 70% dos membros resolvem abandonar aquele ministério. E a maioria se desvia no caminho do Senhor, porque só tinha uma igreja naquele lugar. Era cidade pequena, era a cidade do interior, e as pessoas acabaram se desviando daquele evangelho. E ali começa anos de luta, de tribulação na vida daquele pastor.
restaram apenas 30 membros da igreja. Aquele pastor começa a passar necessidade, aquele pastor começa a viver de ajuda de alguns irmãos, porque o dinheiro que era arrecadado nos dízimos e ofertas só dava para pagar as contas da igreja, não dava para sustentar o sacerdote. Aleluia. E ali sofrimento, era luta, foram 8 anos de luta. E de repente, quando ele chega naquele culto, depois de 8 anos, tinha 31 pessoas. Aquela igreja só tinha ganhado uma alma? Não, meu querido. A 31 era aquele filho que aquela mulher tinha entregado naquele altar. E ali ele sobe naquele altar e ali se prepara para ministrar aquele sermão. E de repente, quando ele abre a Bíblia para ministrar o sermão, aquela mulher entra novamente naquele lugar. E as pessoas ficam paradas observando, e aquela mulher vai na cadeira, pega aquele filho, chega diante do altar e fala, em lágrimas, pastor, me perdoe pelo que eu fiz ao Senhor. Mas é que naquele momento eu estava tão desesperada. A minha filha tinha 3 dias que não comia nada, não botava nem sequer um pão na boca, pastor. E todas as vezes que eu vinha nesse culto, eu via o Senhor falando de um Jesus que tinha um amor tão grande. Eu via o Senhor pregando sobre um Deus que tinha um amor tão grande. Eu via o Senhor falando do amor ao próximo. E toda vez que eu chegava nesse lugar, eu sentia uma paz, uma glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha, pastor, doeu entregar o meu filho ao Senhor. Mas eu sabia que o Senhor ia cuidar dele como se fosse o seu. Aleluia. E ali naquele momento a igreja toda começa a chorar, começa a se quebrantar diante daquela situação. Aleluia. E a notícia começa a correr, porque a cidade pequena do interior, a notícia começa a correr e as pessoas começam a ir àquele lugar para saber, meu querido, se era verdade aquilo. E todos que iam chegando começavam a chorar junto com a igreja que já estava em lágrimas. E só naquela noite foram 1.500 almas. Aleluia. Glória a Deus. Foram 1.500 almas e as pessoas chegavam para aquele pastor. Ei, pastor, por que você não falou que esse filho era seu? E ele respondia, olha, eu até tentei me explicar, mas vocês não deram nem chance. A maioria de vocês me abandonaram. Mas tinha um que durante 8 anos caminhou ao meu lado. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas ainda que ele não me justificasse, eu não ia deixar de fazer a obra dele. Aleluia a Deus. Que uma mãe te abandone, ele nunca. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele está contigo. Talvez você não entenda, depois de 6 meses, aqueles irmãos que se converteram naquela noite se ajuntaram, meu querido, e construíram um templo para mais de 2.000. Aleluia, Jesus. Essa é a recompensa de quem faz a obra de Deus. Glória a Deus. Talvez você é perseguido, talvez você seja apedrejado, mas no final há uma recompensa. Aleluia. Aleluia. Já estou finalizando e vamos voltar para o que acontece depois que Pedro é liberto. Pedro já tinha sofrido, Pedro já tinha passado por tanta tribulação. E o que é que Pedro faz quando o anjo liberta? A Bíblia diz no versículo 12 que ele resolve ir à casa de Maria. Eu falei há alguns tempo atrás que a casa de Maria naquele momento representava a igreja do Senhor. E o que Deus me faz entender com isso? Que Pedro vai agradecer a Deus pela bênção. Aleluia. Muitas vezes tem crente que faz campanha de oração, faz isso, faz aquilo, tá ali, ó, buscando, clamando, intercedendo. Tá passando pela prova, tá passando pela luta, tá resistindo. Na hora que Deus dá a bênção, cai fora. É por isso que muitas vezes só recebe a bênção, mas não recebe o Senhor Jesus em sua Aleluia, casa. Jesus. Aleluia. Mas o lugar de crente que é abençoado por Deus é na igreja. Aleluia, eu quero dizer para você que as bênçãos do Senhor não tiram ninguém da casa dele. Glória a Aleluia. Deus. Lugar de crente que está sendo abençoado é congregando. Aleluia, Jesus. Lá no livro de Hebreus. Aleluia. Não façamos como é costume de alguns e não deixamos de congregar. Aleluia, Deus. É na igreja. Se coloque de pé nessa noite, que eu queria fazer uma oração nessa noite, entregando a palavra, irmã Isabel. Aleluia. Aleluia. Deus amado e Deus querido, nessa noite, meu Pai, eu vim aqui não ministrar aquilo que talvez as pessoas quisessem ouvir, meu Pai.
Mas como profeta do Senhor, meu Pai, nessa noite eu vim ministrar aquilo que o Senhor, meu Pai, mandou eu ministrar nessa noite. Eu vim trazer uma palavra, meu Pai, não uma palavra que as pessoas viessem sair daqui dando glória a Deus, meu Pai, mas uma palavra, meu Pai, que viesse tocar nos corações, meu Pai. Uma palavra que eu sei que muitas vezes, meu Pai, tinha pessoas aqui que estavam precisando ouvir. Talvez muitas vezes somos perseguidos, meu Pai. Somos perseguidos por fazer a tua obra. Muitas vezes bate aquele desânimo, meu Pai, de fazer a tua obra, meu Pai, porque as pessoas nos difamam, meu Pai. Porque muitas vezes, meu Pai, as pessoas falam mal da gente. Se ao menos, meu Pai, dá um tempo para a gente se ligar o que está acontecendo, Senhor. Mas eu tenho certeza, meu Pai, que os teus filhos que ouviram a tua voz nessa noite, meu Pai, sairá daqui nessa noite, meu Pai, com uma certeza que vale a pena fazer a tua obra. Porque no final, Senhor, haverá uma recompensa. Aleluia. Te glorificamos, meu Pai, pela vida dos teus filhos que se encontraram aqui, meu Pai. Cobre cada um do teu sangue e continua sustentando a tua filha, meu Pai, que iniciou este trabalho, meu Pai. Que essa obra ela não venha parar, meu Pai, devido às perseguições, às tribulações e à angústia, meu Pai. Mas que essa obra venha dar frutos, meu Pai. Em nome de Jesus. É o que eu te oro e te agradeço. Amém. E graças a Deus.